Boa noite. Olha, se alguém por acaso tenha chegado a casa procurando o grupo Experienciando o Luto, ele funciona no auditório aqui. Geralmente é na primeira terça-feira de cada mês e é um grupo voltado para reflexão, para alguém que tenha passado pela experiência do afastamento de um ente querido, do retorno desse ente à pátria espiritual. Então, esse grupo funciona toda terça-feira, primeira terça-feira de cada mês, e ele funciona no mini auditório. É só chegar um pouquinho antes do horário e frequentar. A gente está sempre avisando porque muita gente vem para essa reunião e acaba ficando por aqui, né? Mas se ficou por aqui não é por acaso, né? Seja bem-vindo de qualquer maneira. Hoje nós vamos falar sobre multidões por um outro aspecto, por um outro viés que Emmanuel nos traz por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí a fonte desse diálogo está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 6. E aí, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós nos deparamos com essa lição brilhante de Emmanuel. Emmanuel tem uma linguagem tão superior ao falar conosco, né, que a gente às vezes tem que buscar o dicionário. Mas pensa, as obras foram escritas há 30, 40 anos, né? Mais de 30 anos atrás, né? 40, é. Naturalmente, a linguagem portuguesa era bem diferente do cotidiano que nós usamos hoje, né? E aí a gente procura entender o que Emmanuel nos trazia de meditação, de reflexão, lá no Vinha de Luz, um dos livros aclamados da psicografia de Chico Xavier, né? Quando a gente fala em multidões, nós imaginamos sempre festa ou uma celebração religiosa, por exemplo, Círio de Nazaré, a caminhada até a Trindade, né? Aquela multidão diante da igreja de Nossa Senhora de Aparecida. Mas não. Hoje nós vamos falar de multidão por um outro viés, esse viés que Emmanuel nos convida. Nós estamos falando de multidões carentes de alguma coisa, carentes de alguma ajuda. E aí, fatalmente, todos nós, quando a gente alcança certo nível de paz de espírito, né? Minha mãe tinha um ditado muito engraçado. Ela falava assim: nossa, que aflição de espírito. Quando a gente ficava doido para ir para a festa, para a multidão, ela falava: que aflição de espírito, menino, né? Aí, por isso que eu estou falando assim, em contraposição ao que ela falava, aflição de espírito. Quando a gente alcança certo nível de paz de espírito, a nossa tendência é fugir das multidões. Eu já tenho essa tendência há algum tempo. Então, todo feriado de carnaval, a gente vai para o meio do mato. É porque não tem ninguém, só tem mosquito, grilo cantando. É uma maravilha, uma benção. Não tem musiquinha tocando, batidão, né? Estão ouvindo aí atrás? Tá. Aquele batidão, tuf, 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 tuf. Deus me livre. 4, 5 dias, tuf, 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 tuf. Não, dói a cabeça. Aí o velho não aguenta mais, né? Então a gente procura. Tá saindo o som aí no fundo? Mais ou menos, eu vou trocar o microfone. Bom, por sorte, eu tenho uma voz de professor, treinado ao longo de muitos anos, então todos conseguem me ouvir, não conseguem? Ah, pois é. Ei, trem bom é ser professor, né? Pois é, o fato da gente querer fugir das multidões não significa em nada que a gente seja melhor ou pior que quem quer que seja. Nossa, é até bom não ter que segurar o microfone, que aí eu posso gesticular, que o microfone me limita. Eu tenho que ficar com o braço. Agora eu posso fazer assim, assado, né? Mas a gente chega num estágio da vida, e alguns já nascem com esse estágio, muitos jovens já têm esse sentimento de não querer estar no meio daquela muvuca. E, na verdade, a muvuca em si, ela me cansa muito. Então eu fico meio que cansado. Eu posso estar sentado, quer ver um exemplo de muvuca? Vamos para a praia. Aí você chega assim para assim, nossa, que bom as ondas do mar. Aí chega um povo com um som. Tuf, 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 tuf. Aí eu mudo de lugar na praia, vou lá para o final. Aí chega um outro povo com outro som.
E aí eu não tenho lugar na praia. Aí quando eu vou embora à noite, eu estou cansado. Mas não fui para a praia para descansar? Pois é, me cansa. Me cansa ouvir música que não me agrada. Me cansa ouvir conversa que não é do meu interesse. Me cansa não conseguir ouvir o barulho do mar. Me cansa não conseguir ouvir o barulho do vento. Ah, mas você é um velho chato, né? Pois é. Se você tiver sorte, você vai chegar lá também, né? Então, nós temos músicos, artistas, que não vivem sem um bom barulho. Então, o Mick Jagger, ele canta, dança e rebola. Ney Matogrosso canta, dança e rebola. E não consegue viver sem um bom som na orelha, né? Então, a questão não é essa. A questão que Emmanuel nos traz é muito mais profunda. Não é só o barulho das multidões. É toda a energia que a multidão nos traz. E aí, que tipo de energia? Por exemplo, tem um outro tipo de multidão que eu frequentei ao longo de muitos anos e levei um punhado de gente daqui para ir comigo também, que é lá no Rio Grande do Sul, em Gramado, e aí tem o Natal Luz, já ouviram falar do Natal Luz? E aí um monte de gente se reúne num anfiteatro com show de luzes, de águas, e faz um barulho danado. Mas aquele barulho não me incomodava, né? Ouvir ali a história de Jesus, de Nossa Senhora, e a música, os tenores cantando, não me incomodava. Eu poderia ficar ali 2 horas seguidas que não me incomodava. Então, não é o som, é a vibração que se emana das multidões. E é sobre isso que Emmanuel está falando, né? O espírito educado, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Então, ao invés de nós termos aversão às multidões, e aí pode ser pequenos grupos ou uma quantidade imensa de pessoas, nós não podemos nos colocar nessa posição de tão superior. Ah, eu não frequento esse lugar cheio de gente. Fica parecendo aquelas pessoas antipáticas que quando vão pegar um voo comercial falam assim: nossa, mas nós vamos ter que pegar uma aeronave cheia de pessoas? Ah, não. Eu estou acostumada a voar num jatinho. Já ouviram isso? Né? Aí chega numa sala VIP e fala assim: meu Deus, a sala VIP está lotada de pessoas exclusivas. Que empáfia, né? Sim, uai, para todo lugar que a gente vai tem gente no mundo. O mundo é feito de gente, de pessoas. Gente, graças a Deus, né? Então, sim, abençoadas multidões. Agora, nós temos uma multidão aqui. Essa multidão está reunida para comungar num templo, numa casa religiosa. Olha que beleza, uma multidão como essa. Aí fala assim: ah, Elson, mas essa aqui não é uma multidão barulhenta. Não é porque eu não sou um pastor. Se eu começasse a cantar aqui, ó, todo mundo ia levantar, bater palma, não é assim que faz na igreja evangélica? Então, a questão não é essa, não é o barulho. É como nós nos conectamos à multidão e como nós não nos conectamos. O fato de nós conectarmos diz alguma coisa. O fato de nós não nos conectarmos também diz alguma coisa. Agora, quando um determinado aglomerado de pessoas, a energia que se emana desse aglomerado de pessoas não me agrada ao espírito, pelo contrário, me sufoca, me incomoda, me atinge de alguma maneira, eu me sinto incomodado, eu quero sair dali, eu quero ir para outro lugar. Aí nós temos que pensar no que Emmanuel está dizendo. Porque nós não podemos ter essa soberba de nos colocarmos tão acima dos outros, tipo assim, ai, não, né? Bom, apesar de Emmanuel tentar nos explicar, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho na vida prática cotidiana para nós trazermos para a nossa realidade. Mas ele continua nos dizendo o seguinte: Jesus passou no planeta entre pescadores, proletários, aleijados, cegos, velhos, cansados, mães aflitas. Volta-se para a turba sofredora, alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Quem conhece o milagre da multiplicação dos pães? A maioria de nós conhece, né? Havia uma multidão se formando e os discípulos de Jesus, preocupados, eles começaram a entrar em pânico, porque era uma multidão de pessoas na antiguidade que estavam diante de um deserto, então não tinha água e não tinha comida para todo mundo. E eles chegaram para Jesus e falaram: meu senhor, como é que nós vamos fazer o tanto de gente amontoando aqui?
E aí o Cristo com aquela calma, né? Aquela tranquilidade do Elcio Aguiar, nem de longe, né? Aquela calma, ele falou assim: deixai a multidão, mandai os homens se assentarem, né? E água e comida para esse povo tudo, como é que vai ser? Água e comida para essa gente toda? Acabou de novo? Acabou de novo, que beleza. E água e comida para essa gente toda, como é que vai ser? Aí Jesus, não, minha gente, acalma. O milagre da multiplicação dos pães foi um dos milagres mais propagados da história de Jesus Cristo. Porque assim, do nada, ele saiu distribuindo os pães, e os pães iam aparecendo na mão dele, e ele ia distribuindo. E começou a aparecer pães para todo lado, e tinha água em abundância, no meio de um deserto, né? Por quê? Porque Jesus dizia, o essencial aqui não é a quantidade de pessoas, não é a multidão, é o que ela busca, o que ela veio buscar. Qual é a carência dessa multidão? Eles têm sede de água e fome de pão? Sim, mas não foi isso que lhes trouxe até aqui. Não foi atrás de um pedaço de pão e nem de um gole de água. Foi outra coisa que os fez vir aqui hoje, que era justamente aquilo que o Cristo pregava, aquilo que o Cristo falava. Era justamente isso. Então, nem só de pão o homem viverá. E o Cristo sabia disso. Daí a sua tranquilidade. E desde o começo ele sabia que a multidão precisaria comer e beber, mas isso não era essencial. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quanto à multidão, quase 5.000 pessoas têm necessidade de pão no isolamento da natureza, e os discípulos estavam preocupados. Mas Jesus, entretanto, mantendo toda a sua calma celestial, manda que todos se assentem, pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso a todos maravilhosamente. Veja bem que Jesus, naquele momento, cuidava das multidões. Ele não se importava com aquela aglomeração de pessoas. Então, o Emmanuel nos chama a atenção para isso, porque à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa intelectualidade, à medida que nós vamos nos tornando espíritos envelhecidos, e aí não importa a idade que nós temos hoje materialmente, pode ser que um daqueles jovens ali lá da última fileira já seja uma alma que já encarnou 10.000 anos, 20.000 anos, e já seja uma alma bastante antiga, mas está hoje num corpo jovem. Eu, quando jovem, já me sentia cansado em algumas multidões. É como se aquilo não servisse para mim, não me pertencia. Eu não queria estar ali. E às vezes eu ficava obrigado. Quer ver um exemplo? Multidão de família, dia de Natal. Eu tinha pavor disso. Eu queria ficar no quarto, escondido. Deus me livre daquele tanto de primo perguntando as coisas. Não! Então, não queria aquilo. Mas eu era obrigado a ficar lá, porque meus pais me obrigavam a participar, a socializar com a família, né? Mas eu não queria nada daquilo. Então veja bem que eu me colocava numa posição de superior em relação aos meus familiares. Tipo assim, e essa gente, né? Essa gentalha, né? Como se eu fosse melhor. Será que somos mesmo tão melhor assim? Tá, mas isso não tem nada a ver com o fato de nós nos sentirmos desconfortáveis. Então tá, eu estou no meio de um batalhão de primos, eu não me sinto confortável com as brincadeiras, com a risaiada, com as piadinhas, mas eu não preciso também me achar superior a todo mundo, sair correndo e me trancar no quarto, né? Eu posso, de alguma maneira, contribuir com aquela multidão, com aquele aglomerado de pessoas, fazendo uma piadinha mais saudável, né? Ignorando um primo que é mais para frente, né? Ignorando, sabe aquele negócio de ignorar solenemente? Funciona, gente, vocês não têm ideia. Aprendam com a família real britânica. Ignorar solenemente. Fala assim, nossa, majestade, mas estão acabando com a senhora. Eu não sei do que você está falando, meu bem. Simples assim, entendeu? Realmente não atinge em nada, não muda em nada a sua vida, nem o seu sentimento. É assim que tem que ser mesmo. Mas você não precisa sair correndo de lá. Significa que nós podemos ajudar as pessoas. Principalmente quando nós exercemos funções de liderança. Então, se nós somos professores, se nós ministramos curso,
Tem gente, engraçado, eu tenho um colega professor que fala assim, eu detesto estar no meio de gente. Aí eu fico pensando, como é que ele consegue ser professor então? Ué, ele vai dar aula para quem? Para a parede? Não. Ele vai ter que estar no meio de gente o tempo todo, né? Então, como é que uma pessoa é professor e detesta estar no meio de gente? É um karma, né? Ou karma difícil para vencer, porque não procurou outra profissão. Eu me aposentei como professor, hoje eu faço outras coisas. Como, por exemplo, vim aqui ficar contando história. Né? Então, mas eu continuo no meio das multidões. E na adolescência não era assim. Quando eu tinha ali aquela idade ali daqueles mocinhos, nossa, eu corria para o quarto. Eu não queria estar no meio do povo, da gente, das pessoas. O dia de ir para o catecismo era um sofrimento. Ter que abraçar aqueles meninos, tudo. Não. E o dia da missa? Sabe aquela hora que começa a paz do Cristo? Vocês lembram disso? A paz do Cristo. Era a hora que eu saía correndo da igreja lá para fora, para não ter que abraçar ninguém, né? Então, olha que criatura terrível que eu era. Aí fui amadurecendo. Tá, hoje em dia eu escolho as multidões que eu quero estar. Então, tá, eu não preciso ficar lá na missa abraçando as pessoas, mas tem um grupo mediúnico que tem que abraçar no final. Então, continua tendo gente para abraçar. Não tem como fugir disso, né? Agora, você pode escolher, mas você não pode deixar de contribuir. E o Cristo fez isso o tempo todo. O Cristo passou todos os seus anos de pregação em meio a multidões. E era a multidão que tinha a cultura e o conhecimento e a elevação espiritual que ele tinha? Era ou não era? Pelo contrário, não tinha nada. Não tinha conhecimento, não tinha elevação espiritual. Era um povo cheio de pecado, que nem nós mesmos, entendeu? Mas o Cristo estava lá, em meio a todo mundo. O Cristo andava em meio a pessoas marginalizadas. E por que que nós saímos do nosso apartamento, entramos dentro de uma caixinha chamada elevador, descemos na garagem, entramos no nosso carro, fechamos o vidro com isso o filme, vimos até o centro espírita, descemos dali, entramos para a nossa caixinha, que é a nossa sala aqui, saímos daqui isolados do mundo. Conhece a história do Siddhartha Gautama? O bom de não ter microfone é que a gente pode andar pela sala. E aí eu não apareço nas imagens, o povo quer morrer. Subversivo. Siddhartha Gautama ficou conhecido no mundo como o Buda, que fundou o budismo. E o Siddhartha Gautama era um príncipe no Oriente dos mais ricos e cresceu num palácio. Então ele não sabia o que era dor, ele não sabia o que era pobreza, ele não sabia o que era a vida real, né? Porque num palácio diante de uma família real, tudo é fictício. O bem tratar das pessoas, elas te tratam bem porque você é o rei, é o príncipe, não é porque ela gosta de você, não. Acorda, não é não? Todo rei e príncipe sabe disso. Tanto é que o drama da vida deles é saber quem é que gosta de mim de verdade. Eles morrem com esse drama, né? Porque todo mundo, Vossa Majestade, né? Agora hoje não, o povo que me bebe é porque gosta de mim mesmo. E eu sou uma pessoa difícil de gostar, e o povo gosta ainda. Né, Maurício? Então, o Siddhartha Gautama um dia resolveu sair daquela zona de conforto. Ele saiu do palácio. E o que ele viu lá naquela região da Indochina foi pobreza, miséria, doença, dor, sofrimento, fome, sede, coisa que ele nunca havia conhecido na vida. Ele ficou chocado quando ele conheceu o mundo real. E ele caiu em si, falou assim, mas o mundo real é este, não é aquele do palácio. E aí o Buda, quando ele se tornou o Buda, ele se tornou um líder espiritual por exemplo. Então ele ficava sem comer, ele ficava sem beber, ele meditava durante dias seguidos. Ele não tinha nada para se deitar a não ser o chão frio. Agora, a pessoa renunciar à condição de um príncipe com todos os confortos para viver uma vida de privações, tem que ser uma alma muito elevada e muito superior. Mas ele preferiu estar em meio às multidões necessitadas do que estar no conforto do palácio sendo bajulado. Outro exemplo, na esfera católica.
Quem não conhece? A cidade dele está lá na Itália até hoje, a mesma igrejinha. Onde ele chegou, retirou a sua túnica e entregou para a sua família que estava assistindo a missa. Falou assim, eis aí a minha herança. E virou as costas e saiu, completamente nu. Qual é o santo? São Francisco de Assis. E aí ele pegou a primeira túnica que um mendigo lhe emprestou na rua, vestiu para cobrir as suas vergonhas, como ele mesmo dizia, e foi viver em meio ao povo, à multidão, fazendo milagres, convivendo. Ele falava com os animais, né? Então era comum ver Francisco de Assis caminhando e aquela multidão de pássaros. Se ele beirasse o mar, era comum ver os golfinhos em bando. Então, sim, ele tinha a capacidade de se comunicar com os animais também, assim como Siddhartha Gautama, o Buda. Até com as plantas ele conversava. Por exemplo, uma flor de lótus estava morrendo. Ele chegou e disse assim, por que não mostras o teu brilho, minha flor? 5 minutos depois, a flor estava radiante. Ah, milagre do ponto de vista católico? Não. Transfusão de energias. Né? Falou diretamente ao DNA da planta. Então, nós temos inúmeros exemplos, além daquilo que o Cristo nos pregou, de que nós não podemos nos colocar superiores à multidão, ou considerar a multidão de pecadores e nos colocarmos num altar de pessoas salvas. Já viram isso? Já viu quando um irmão passa para uma religião diferente e aí se considera salvo, que vocês todos estão no pecado, né? Então, a gente não pode fazer isso, não, pelo amor de Deus. Espíritas não, tá? Não se até porque não tem ninguém salvo aqui. Ninguém. Eu não estou salvo. Seria muita pretensão de minha parte achar que eu vou desencarnar amanhã e vou ser recebido por André Luiz no nosso lar. Ei, Elsa Guiar, não com essa vaidade que eu tenho. De jeito nenhum. Vou ter que dar uma passadinha pelo umbral antes, né? Com certeza. Rever alguns amigos bons de lá. Aí a Patrícia vem e fala assim, eu vou estar lá sentada te esperando. Então, sim, nós temos que nos desprover dessa pretensão. É muita pretensão nos colocarmos acima de todas as multidões no mundo. Agora, isso não tem nada a ver com o fato da gente querer se afastar de algumas multidões. Então, é claro que eu não vou para um show de rave, porque me dói a cabeça, né? Lógico. Não que o show de rave seja ruim, mas me dói a cabeça. É claro que eu não vou pular carnaval. Gente, como é que pula carnaval? É assim, é? Até hoje eu não entendo como é que pula carnaval. Né? Porque assim, todo carnaval nós vamos pro meio do mato. Aí eu fico vendo natureza, doente, passarinho, sapo, grilo. Né? Então eu não sei como é que pula carnaval. Não é alegria. O Divaldo Pereira Franco falou assim, o espiritismo não condena a alegria. O espiritismo não condena nada. O espiritismo explica para você que não é a alegria que te faz mal, é o excesso. Você tomar uma taça de vinho tinto todos os dias faz bem para o coração. Mas se você tomar a adega inteira todo dia, você vai acabar numa clínica de reabilitação. Né? Comer uma fatia de um bolo de canela recheado do Delícias não vai te fazer mal. Os franceses fazem isso todos os dias. Agora, comer a torta inteira numa sentada, você vai passar um bom tempo no trono, né? Então, é o excesso, minha gente. O problema está no excesso. Então, o problema não está nas multidões, na qualidade das multidões, no que elas fazem, se elas fazem barulho, se elas ouvem música, se elas gritam na igreja ou se elas estão num show de rock. Não é essa a questão. A questão é eu me colocar numa posição superior. Está errado. A questão é, essa multidão não me fala ao coração, não me atrai. Pelo contrário, até sinto uma certa repulsa. Respeite-a. Tá? Se tiver a oportunidade, interaja com quem está ali. Não se ponha num patamar de superioridade, porque não é assim. Jesus não fez isso. Francisco de Assis não fez isso. O Siddhartha Gautama não fez isso. Por que nós nos consideramos tão santos a ponto de não podemos nos imiscuir em meio à multidão? Aí eu sou meio acusado de ser meio elitista, porque eu falo assim, eu só vou em show hoje em dia, mas é coisa de velho, viu?
Eu só vou em show hoje em dia se for sentado, tipo o show da Marisa Monte, que eu sento diante de uma mesa, tem um garçom e a Marisa Monte cantando lá, né? Aí os jovens que trabalham comigo falam assim, mas que coisa mais chata! Imagina se eu vou num show para ficar sentado, eu quero estar lá na beira do palco. Tá certinho, é isso mesmo. Na idade dele eu pensava assim também, né? Então nem melhor nem pior. Qual que é o problema nosso? O problema nosso é quando a gente se considera melhor que o outro. E é para isso que o Cristo nos chama a atenção, tá? Tô na praia, quero ouvir o som do mar, chegou o povo do batuque, pega sua malinha, sua canga, vai para outro ponto da praia. Ao invés de me incomodar hoje em dia, eu simplesmente vou. E se tiver que caminhar 1 quilômetro, é ótimo para as pernas. Eu já peguei a toalhinha, a bolsa, tudo ali, e caminhei 2 quilômetros lá para o canto da praia. Era um lugar que não tinha ninguém, só pescadores. Que maravilha. Né? Simples assim. Mas se passar uma multidão de pessoas ali interagir comigo, naturalmente eu terei que interagir. Eu não posso me considerar uma pessoa assim, tem pessoas passando aqui, né? Onde não tem pessoas passando, né? Aí tem aquele meme aquele meme da mulher rica, né? Que fala assim, nossa, meu bem, não podemos ficar nessa sala VIP, está cheio de pessoas exclusivas. Que a sala VIP virou um problema no Brasil. Aí criaram a sala VIP dentro da sala VIP. Vocês sabiam disso? Você sabe o que é a sala VIP? Sala VIP é um negócio que existe para apartar as pessoas. Então, assim, as pessoas têm condição de ter um cartão de crédito black, bota elas dentro de uma sala, dentro do aeroporto. Então não fica no meio daquela multidão no aeroporto, parecendo uma rodoviária, como eles falam, né? Nossa, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Que bom que está cheio, que o povo está viajando, está se divertindo, né? Ótimo. Eu acho ótimo o aeroporto cheio. Né? Aí você vai para a sala VIP. Aí chega lá, não tem mesa, tem uma fila de espera. Aí você chega lá na recepção, a recepcionista, bom dia, senhor, tudo bem? Nós temos uma fila de espera de 30 pessoas, o senhor aguarda? Aguardo! Eu aguardo, sim, fica ali meia hora de pé, aguardo só para não estar no meio da multidão no aeroporto. Aí você entra, lugar apertado, uma mesa, às vezes só tem uma cadeira. Aí você vai lá e serve o quê? Uma coxinha, um frango? É a sala VIP, é isso. Tem refrigerante, Coca-Cola, igual os outros também, algum suco diferente ali. Só. Mas agora está cheia de pessoas exclusivas no Brasil. Porque não sei se o povo melhorou de vida, o que foi. Eu sei que está cheio de gente lá dentro. Aí criaram uma sala lá dentro, assim, ó, tipo assim, aqui é a sala VIP, aí você passa, tem uma sala VIP dentro da sala VIP. Mais exclusiva ainda, exclusivíssimo. Aí é para quem tem o cartão Black, Ouro, VIP, Diamante, Esmeralda. Você quer descobrir quando a gente não tem nada? É quando a gente entra na fila de companhia aérea. Já viram isso? Chamamos os clientes Gold, VIP, Esmeralda, não sei o quê. Aí quando chega no último, agora chamamos os demais clientes. Aí vai você e outros. Né? Então, isso é segregar pessoas. Infelizmente, o mundo faz isso. E é isso que Emmanuel está nos falando. Nós não podemos segregar pessoas dessa maneira. Nós temos que entender que são pessoas, almas, em crescimento como nós, né? Eu fui ficar na tal da sala VIP exclusiva e eu achei um maior tédio lá dentro. A comida era pior do que a de fora. Eu falei, vamos lá para fora porque a comida tá melhor. Aí o povo fala, Élcio, pelo amor de Deus, né? Eu só escuto isso, Élcio, não. O mundo e suas multidões de refugiados. E aí, quando Cristo falava de refugiados naquela época, o Cristo falava de famintos, desabrigados, de pessoas desprovidas de lar, desprovidas de recursos, desprovidas de afeto, desprovidas de tudo, né? Nós temos multidões de pessoas hoje em dia com essas características, desprovidas de lar, de afeto, de família. Gente, é só andar pelo mundo. Vai nas regiões periféricas do Oriente Médio. Vai no sul da Itália, onde aquelas embarcações chegam. Aquilo ali é uma foto aérea de um drone, é real, viu? Aquilo ali são pessoas que, ao chegar nos portos italianos, foram todos capturados e deportados para seus países de origem. Então, sim, nós temos multidões de pessoas necessitadas hoje em dia, em várias partes do mundo. Aqui no Brasil tem. Hã? Vocês nunca viram um venezuelano na rua? Nunca viram? Em Goiânia tem não.
Um sinaleiro. Você sabe como é que eles chegam até aqui no Centro-Oeste? Um dia eu tive o trabalho de sentar e conversar com a família venezuelana, porque eu hablo um pouquinho de espanhol. Eu fui conversar, né? Descobri a história da pessoa. Gente, eles saíram a pé, lá do norte do Brasil, foram pegando carona, em cima de caminhão, passando pirambeira, dormindo em beira de estrada, no meio do mato, com criança pequena. Aí chegaram numa cidade que Goiânia, para eles, é um paraíso. Assim, ó. É uma cidade cheia de árvore, tem árvore frutífera. Se você entrar ali no Jardim Botânico, ninguém passa fome no Jardim Botânico. É ou não é verdade? Eu tive um amigo que ficou desempregado muito tempo e ele ia lá para o Jardim Botânico, só comendo manga, goiaba, é cheio de fruta lá. É? E aí ele falou assim, não, a gente tem se alimentado com as árvores que tem ali no bosque e tal, entendeu? E com o que as pessoas nos dão. Então, sim, a maior parte do trajeto foi feito a pé, com criança pequena, do mesmo jeito daquilo ali, ó. Do mesmo jeito. Então, nós temos multidões de pessoas que reclamam a nossa atenção. E o que nós estamos fazendo? Bom, o Cristo fez alguma coisa. O Siddhartha Gautama, o Buda, também fez alguma coisa. São Francisco de Assis fez muita coisa. E o que nós estamos fazendo? Aí não faz igual uma colega minha, não, viu? Colega minha. Eu dei emprego para uma venezuelana, estou pagando R$ 50 por dia para dar faxina lá em casa. Alguém tem coragem de pagar R$ 50 para uma brasileira? Me diz, gente, com sinceridade, qual brasileira vai fazer faxina na sua casa por R$ 50? Está ajudando a venezuelana? Está ajudando? Hã? Ah, mas a pessoa estava contando isso como se fosse uma caridade. Eu falei, toma vergonha. Você anda num carro elétrico que custa R$ 300 mil. Eu falei mesmo, eu não tenho o menor pudor de desagradar. Ué, se a pessoa não tem o pudor de falar para mim que está pagando R$ 50 contando vantagem, então eu também não tenho que ter pudor de falar o que eu penso. Eu falei, pelo amor de Deus, paga o salário que você pagaria para uma brasileira, afinal de contas a mulher tem 2 filhos para alimentar, né? Então não, nós temos que ter esses cuidados. E aí o fato de a gente ter que lidar com as multidões, nós podemos lidar de muitas maneiras. Tolerando o seu barulho. Tem uma igreja evangélica do lado da minha casa. Pois é, estão orando a Deus, agradeço, aleluia, ô glória. Né? Ah, mas tem um show de rock que acontece aqui. Pois é, está trazendo renda para a cidade, ó, a sua mercearia está vendendo feito água, né? Então, vamos ver o lado positivo das coisas, né? E não vamos tratar aquelas pessoas como se fossem marginais pecadores, né? Eu não converso com roqueiro. Já ouviram isso? Só já ouviu isso? Né? Eu sou doido para conversar com o Mick Jagger, ele é que não me dá moral. Né? Com o Lulu Santos, não quer nem saber que eu existo. Uma vez eu vi ele no aeroporto, aí passou direto, põe-se no seu lugar, rapaz. Não é não? Então, olha, as multidões nos aparecem ao longo da vida de diversas maneiras. E, de alguma sorte, nós sempre teremos a oportunidade de fazer alguma coisa por elas. Seja de forma individual, um a um, seja de forma coletiva. Mas o fato é que nós não podemos nos colocar acima de quem quer que seja. E é com essa reflexão hoje de que nós vamos aprender a conviver com as multidões, principalmente aquelas que não nos agradam, de maneira harmoniosa, humana, humanística, humanitária, democrática, né? Olha que beleza. Ah, mas o Cristo queria isso de nós? Sim, ele queria isso de nós. Então, nós vamos aprender a conviver com as multidões, não com aquela que nos agrada, mas principalmente com aquelas que não nos falam ao coração, aquelas que não atraem a nossa alma, aquelas que não reverberam em nosso espírito. E nós vamos aprender que nós podemos, de alguma sorte, interagir, fazer parte, colaborar, ajudar, ainda que com uma palavra, com um gesto, com um sorriso, com um aceno, com um ok,
mas nós podemos sim entender que são apenas pessoas diferentes de nós, com carências diferentes da que nós temos, porque todos nós somos carentes, todos nós somos aprendizes, mas as nossas carências têm diferenças. Uns precisam mais imediatamente do pão, do alimento, outros precisam mais imediatamente do afeto, outros talvez precisam apenas de uma família, coisa que nós esbanjamos talvez. Então, sim, de alguma sorte a vida vai nos convidar a fazermos parte das multidões. E as multidões farão parte de nós. E nós integraremos algumas multidões, como esta que está aqui, belíssima multidão. Como aquela multidão que se forma em Gramado todos os anos, no Natal Luz. Como aquela multidão que se forma na Marcha para Jesus. Como aquela multidão que se forma no dia de Iemanjá, em Salvador. Como aquela multidão que se forma em Aparecida, em homenagem a Nossa Senhora. Como aquela multidão que se vê aqui mesmo em Trindade, no quintal da nossa casa, todos os anos, em nome da fé. Nós formaremos multidões, nós ajudaremos multidões, nós faremos parte de multidões, mas nós nunca nos consideraremos superiores nem a uma nem a outra, mas sim faremos parte. Essa é a ideia. Seria bom se tivéssemos uma musiquinha, mas o som não está funcionando. E é bom que a gente vai fazer o exercício de meditação ao som do ar-condicionado. Olha que beleza. Nós vamos olhar para aquele telão ali e imaginarmos. Ali nós só temos as águas e um galho no horizonte. Nós vamos nos imaginar como se nós estivéssemos flutuando naquelas águas, bem tranquilamente. Nós inspiramos o ar profundamente, soltamos o ar bem devagar. Inspiramos mais uma vez, soltamos o ar lentamente. E ao estarmos ali, naquele processo de meditação, ao olharmos para aquela imensidão de águas, nós imaginamos que nós já fizemos parte de alguma multidão, em algum momento, em alguma parte da nossa história, em alguma vida pela qual nós passamos, as multidões que integramos. Mas ali na solidão daquele lago, ao olharmos para o horizonte e nos contemplarmos apenas diante da natureza, eu e a natureza, e o infinito à minha volta, nós tomamos a consciência de que sim, fazemos parte de uma multidão de espíritos, de almas em aprendizado que seguem no caminho da redenção. Ao recebermos o passe de hoje, nós vamos absorver as energias como quem absorve a luz de uma aurora ao nascer do sol. Nós vamos sentir as energias fluindo pelos nossos centros de força e nós vamos nos sentir fazendo parte dessa multidão de almas que contempla vibrações um pouquinho melhores do que o mundo ordinário. Vibrações um pouquinho mais altas do que aquelas que se vê pelo mundo material. E graças a Deus que fazemos parte desta multidão de espírito, de almas que já conseguem, de alguma sorte, fazer a própria meditação, a própria levitação e elevar os próprios pensamentos. E nós vamos aproveitar que nossos pensamentos estão elevados para recebermos o passe. Vamos manter nossos braços relaxados, as pernas encolhidas, para que os médiuns possam passar pelas fileiras. E nós manteremos a nossa conexão, a nossa meditação transcendente. Somos parte de um todo, parte do universo, parte da multidão de almas que compõem o planeta Terra. A oração tem um poder ímpar de nos aproximar de Deus. Ao orarmos com o coração, sentindo na profundidade de nossa alma
o significado de cada expressão pronunciada, nós nos aproximamos do Criador. E é por isso que nós faremos todos juntos, em voz alta, numa só voz, a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado.